Carolina olhava, estarrecida, para o que havia dentro da mala de seu marido. Aquilo era tão estranho e assustador que parecia irreal. Naquele momento, ela compreendeu que nunca mais voltaria para aquele lugar. Toda sua vida, os quase 25 anos em que foi esposa de Alexandre, agora pareciam algo falso, artificial, repulsivo e terrível. Onde estavam seus olhos antes? Como permitiu que seu marido a intimidasse e a transformasse em uma mulher frágil e submissa? Durante todos esses anos, era como se estivesse dormindo, aceitando tudo sem questionar, acreditando que aquilo era o normal. Afinal, Alexandre era forte, influente, seu protetor. Mas a descoberta dentro daquela mala. Carolina ainda não entendia completamente o que aquilo significava, mas sabia que estava envolvida em uma história horrenda, uma história da qual não queria mais fazer parte. Ela cresceu em um orfanato, tendo sido deixada lá ainda bebê. Naturalmente, não se lembrava de nada antes desse momento. Seus pais nunca foram encontrados e, consequentemente, Carolina jamais conheceu sua mãe ou seu pai. No entanto, como a maioria das crianças órfãs, imaginava que seus pais haviam sido boas e dignas pessoas. As circunstâncias devem tê-los obrigado a deixá-la temporariamente no orfanato, mas, assim que pudessem, voltariam para buscá-la. Assim que superassem as dificuldades intransponíveis que os separavam. Mas, à medida que Carolina crescia, ficava cada vez mais claro que esse reencontro tão esperado provavelmente nunca aconteceria. E de fato, não aconteceu. Aos 18 anos, Carolina deixou o orfanato com uma formação de costureira operadora de máquinas industriais. Todas as meninas daquele abrigo eram enviadas para estudar na mesma escola técnica. Mas, para Carolina, aquilo nunca foi fácil. Suas mãos pareciam não obedecer, os fios sempre se emaranhavam. Na verdade, ela sonhava em ser economista. Isso sim, lhe interessava de verdade. Ela gostava da ideia. Sentia-se atraída por esse mundo. Até ajudava o contador do orfanato a organizar relatórios. Os números eram tão lógicos, previsíveis, ela os compreendia com facilidade. Mas quem perderia tempo investindo na educação de uma simples menina órfã? Como todas as outras internas, Carolina foi enviada para onde o sistema determinava. Fora dos muros do abrigo, a realidade não era mais gentil. No orfanato, as cuidadoras não eram conhecidas pela ternura e os outros internos, muitas vezes, eram cruéis. Ali, vigorava a lei da selva. Ou você era um predador, ou virava presa. Com o tempo, Carolina se acostumou com as humilhações e aprendeu a lidar com seus agressores da melhor forma possível, tentando se tornar invisível. Não discutia, não chamava atenção, fazia de tudo para que a deixassem em paz. Mas apesar de tudo, o orfanato ainda era um ambiente familiar, previsível. A liberdade que caiu repentinamente sobre seus ombros frágeis foi algo que a deixou atordoada. Ela simplesmente não sabia o que fazer com aquilo. Pouco antes de Carolina completar 18 anos, Dona Beatriz, a única cuidadora do abrigo que realmente a tratava com carinho, a chamou para uma conversa em particular. Diferente das outras funcionárias, que eram frias e indiferentes, Beatriz sempre demonstrou um afeto especial por Carolina, protegendo-a sempre que possível. Naquela tarde, com os olhos brilhando de emoção, a mulher entregou-lhe um envelope com notas cuidadosamente guardadas ao longo dos anos. Quero que tenha um começo melhor do que muitos aqui tiveram, disse, segurando suas mãos com ternura. Você merece. Com aquele dinheiro inesperado, Carolina tomou uma decisão importante. Comprou uma kitnet minúscula. O lugar era simples, pequeno, com um piso de madeira rangendo a cada passo paredes marcadas pelo tempo, mas era seu. O piso de madeira rangia a cada passo, as paredes tinham rachaduras, e não havia qualquer chance de reforma. Seu salário mal dava para cobrir as contas. Trabalhando como faxineira em um supermercado local, Carolina vivia de um pagamento ao outro, tentando apenas sobreviver. Ainda assim, amava aquele lugar. Era o único refúgio que tinha, onde podia se esconder do mundo, sentir-se segura, e em certos momentos, até um pouco feliz. Carolina sabia que estava sozinha. Não tinha amigos próximos, muito menos família. Como uma folha ao vento, sentia-se indefesa e vulnerável. Sua maior esperança era encontrar alguém que fosse realmente dela. E um dia, esse alguém apareceu.
Felipe era um rapaz que não conseguiu terminar a faculdade e acabou trabalhando como entregador em uma fábrica de pães. Quase todo o seu salário ia para pagar o aluguel de um quarto, mas ele nunca se lamentava. Pelo contrário, tinha um espírito leve, brincalhão, sempre rindo da vida. Sua alegria era contagiante. Carolina começou a notar os olhares insistentes dele. E para sua surpresa, gostava disso. A atenção de um jovem como Felipe era algo novo para ela. Carolina nunca imaginou que algo pudesse acontecer entre eles. Quem se interessaria por uma faxineira humilde, quieta, sem família, uma ex-interna do orfanato? Sua opinião sobre si mesma não era das melhores, e seu futuro parecia monótono e sem perspectivas. Mas, um dia, Felipe se aproximou. Ofereceu ajuda para carregar um balde pesado e puxou conversa. Carolina olhou em seus olhos azuis e vibrantes, observou seu nariz reto, pontilhado de sardas, admirou os cabelos castanho escuros, levemente ondulados, e pela primeira vez na vida, sentiu algo intenso, algo que as pessoas chamam de amor. No orfanato, isso nunca aconteceu com ela. Muitas de suas colegas viviam se apaixonando, ora por um garoto, ora por outro, às vezes até por professores ou funcionários do abrigo. Carolina nunca as compreendeu. Mas agora entendia. Então Felipe sorriu para ela. Um sorriso amplo, sincero. E Carolina sentiu um calor tomar conta de si. Ele percebeu. Naquele mesmo dia, a convidou para sair. Passearam pela cidade, conversaram, descobriram mais sobre o outro. E quanto mais tempo passavam juntos, mais claro ficava que não queriam se separar. Logo, Felipe se mudou para o pequeno apartamento de Carolina. Começaram a viver juntos. Pela primeira vez, ela se sentia feliz, confiante. Afinal, tinha ao seu lado um homem carinhoso, dedicado, disposto a fazer qualquer coisa por ela. Felipe a apoiava, cuidava dela e sempre dizia palavras bonitas. Ele trabalhava muito, não apenas na fábrica de pães, mas também fazendo bicos à noite, sempre que conseguia. Agora, o dinheiro era suficiente para a comida, pequenas melhorias no apartamento e até algumas roupas novas e bonitas do mercado para Carolina. Ele fazia questão de não deixar faltar nada para ela, e na verdade, ela nunca pedia nada. Ele fazia por vontade própria, porque queria vê-la feliz. Para Carolina, parecia que estavam levando uma vida simples, mas confortável. Não passavam necessidades, estavam bem. Mas Felipe pensava diferente. Ele sonhava com algo maior, uma vida mais próspera e sem preocupações. Seu maior desejo era abrir o próprio negócio. Carolina admirava essa determinação. Ele era um homem ambicioso, que não se conformava com pouco. O problema era o dinheiro. Nenhum banco aprovava um empréstimo para ele, pois não tinha bens para oferecer como garantia. Foi então que surgiu a ideia. Felipe sugeriu que Carolina fizesse um financiamento em seu nome, usando o apartamento como garantia. Ela não hesitou. Felipe falava com tanta confiança sobre o futuro, dizia que logo estariam ricos. Carolina acreditava nele, confiava completamente. Assinou os papéis sem pensar duas vezes. Felipe ficou radiante. Mergulhou de cabeça no novo negócio e de repente, Carolina quase não o via mais. Mas isso não a incomodava. Pelo contrário, sentia-se feliz por ter feito algo que o deixava tão animado. Não tinha dúvidas. Logo a vida deles mudaria para melhor. Felipe sempre falava sobre isso. Em breve, poderiam casar, pensar em ter filhos. Mas as coisas não saíram como esperavam. Naquela manhã, Carolina não conseguiu se levantar da cama. Um enjoo repentino tomou conta dela, tão intenso que parecia que, se tentasse se mexer, seu estômago viraria do avesso. Depois de um tempo, o mal-estar passou por conta própria. No dia seguinte, tudo aconteceu de novo. Foi então que Carolina percebeu, com absoluta certeza, ela estava esperando um filho. O bebê dela e de Felipe. Um arrepio percorreu sua espinha, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eles ainda não haviam planejado ter filhos. Na verdade, nem tinham falado sobre casamento. Mas, de certa forma, tinham um teto sobre suas cabeças, algum dinheiro para se manter, e quando o negócio de Felipe começasse a dar lucro, as coisas ficariam ainda melhores. Eles conseguiriam criar essa criança. Mas Carolina decidiu que não falaria nada para Felipe por enquanto.
Ele andava tão ocupado e preocupado ultimamente. Não queria preocupá-lo sem ter certeza absoluta. Ela foi ao médico. A confirmação veio rapidamente. Sim, ela estava grávida. E para sua surpresa, o tempo de gestação era até maior do que ela imaginava. Carolina saiu do hospital como se estivesse voando. Correu para casa, preparou um jantar especial, acendeu velas. Uma notícia dessas merecia um ambiente à altura. Esperou ansiosamente por Felipe. Ele chegou tarde, como de costume, com um semblante cansado e fechado. Nos últimos tempos, isso acontecia com frequência. Mas nada disso importava. Carolina ia dar a melhor notícia da vida deles. Ele ficaria tão feliz quanto ela. Afinal, em pouco tempo, seriam pais. Só que, a reação de Felipe não foi bem o que ela esperava. Carolina nunca imaginou que a reação de Felipe seria aquela. Você entende, não é? Ele a fitava com um olhar sério, diferente do habitual. Você entende que precisamos nos livrar disso? Carolina engasgou. Aquilo soava assustador, cruel. Ela já amava seu bebê. Sentia, com uma certeza instintiva, que seria um menino. Tinha quase certeza de que carregava um filho no ventre. Meu negócio ainda é incerto, o dinheiro está curto, Felipe continuou. Isso é um gasto enorme, uma responsabilidade gigante. Um filho agora nos arruinaria. Você entende? Não conseguiríamos. Carolina tentou convencê-lo do contrário. Chorou, argumentou, disse 1000 vezes que daria um jeito, que tudo ficaria bem. Mas ele não quis ouvir. Acabou se irritando e saiu, batendo a porta. Carolina ficou sozinha. Mas ela se recusava a acreditar que aquele era o verdadeiro Felipe. Seu Felipe, tão carinhoso, tão cuidadoso. Ele só estava assustado. Pegou a notícia de surpresa. Mas logo esfriaria a cabeça, pensaria melhor e voltaria, pedindo desculpas. E então tudo ficaria bem. Mas, na prática, nada aconteceu como Carolina imaginava. Os dias passaram. Depois, semanas. Um mês inteiro. E Felipe não voltou. Ela o procurou. Falou com todos os conhecidos que tinham contato com ele. Mas ninguém sabia de nada. Alguns apenas davam de ombros, outros murmuravam respostas evasivas. Até que um dos amigos de Felipe perdeu a paciência e jogou a verdade na cara dela. Para de procurar. Ele foi embora da cidade. Para onde não faço ideia. Ninguém sabe. Então veio a pior parte. Ele pegou dinheiro emprestado de várias pessoas. Inclusive de mim. Disse que era para o negócio dele. E agora, sumiu. Felipe tinha ido embora, deixando para trás apenas dívidas, e Carolina, sozinha com seu filho. Carolina voltou para casa e chorou por horas. No fundo, ela já sabia a verdade. Há tempo sentia que Felipe era um mentiroso, um trapaceiro. Mas, de alguma forma, ainda restava uma fagulha de esperança dentro dela. Agora, não havia mais como se enganar. E pior, não havia escolha. Ela teria que desistir do bebê, do pequeno ser que já amava com todo o seu coração. Carolina quase não tinha dúvidas. Era um menino. Já até havia escolhido um nome para ele. Se chamaria Caio. Enquanto fosse bebê, ela o apelidaria carinhosamente de Cacá. Um nome doce, afetuoso. Mas, agora, nada disso aconteceria. Não haveria uma família feliz. Não haveria Cacá. Afinal, Carolina estava sozinha. Não conseguiria dar conta. No hospital, a resposta da médica a pegou de surpresa. Por que está sorrindo? Perguntou a médica, olhando-a com seriedade. A médica franziu a testa, confusa. Você entendeu o que eu acabei de dizer? A doutora repetiu. Esse tipo de procedimento é proibido por lei. Ela entendeu. Carolina apenas concordou com a cabeça, levantou-se e saiu do consultório. Mas, para sua surpresa, sentia-se aliviada. Significava que Caio ainda estava ali. Que ela não precisaria tomar uma decisão que lhe partiria o coração. Apesar de tudo o que estava acontecendo, apesar do abandono, da incerteza, da dor, essa notícia fez-se sentir feliz. Era assustador até pensar no que pensou em fazer. No que foi forçada a pensar. Carolina envolveu as mãos ao redor da própria barriga, ainda completamente reta,
e murmurou para o bebê que crescia dentro dela. Não se preocupe, meu amor. Vai ficar tudo bem. A mamãe vai dar um jeito. Por seu filho, Carolina continuou trabalhando, tentando se preparar para a maternidade. Fazia o possível para economizar um pouco para o futuro. Aos poucos, seu ânimo melhorou. As lembranças de Felipe já não lhe causavam tanta angústia e tristeza. Mas, então, aconteceu. Cedo pela manhã, uma verdadeira delegação apareceu à sua porta. 2 homens fardados, uma mulher de expressão severa segurando um bloco de anotações e uma caneta, além de um rapaz jovem que apertava contra o peito uma pasta volumosa de documentos. Eles falavam em turnos. A mulher e o rapaz explicavam a situação, enquanto os policiais apenas observavam, lançando olhares rígidos para Carolina, que mal conseguia processar o que ouvia. O significado das palavras, no entanto, ficou claro como um golpe certeiro. Seu apartamento. A pequena kitnet que, apesar de simples, era seu lar, seu refúgio. Já não lhe pertencia mais. Felipe havia contraído um empréstimo gigantesco usando o imóvel como garantia. O coração de Carolina disparou. Ela segurou a cabeça entre as mãos, sentindo que a qualquer momento poderia desmoronar. O que faria agora? Tentou argumentar, explicar a situação, implorou com lágrimas nos olhos. Mas, no fundo, sabia que não adiantaria. Deram-lhe exatamente 24 horas para deixar o imóvel. E no dia seguinte, completamente perdida e sem rumo, Carolina se viu sentada em um banco de praça, não muito longe do que, até então, fora sua casa. Aquela kitnet, que um dia foi seu lar, agora era apenas mais um imóvel qualquer. Um lugar onde Carolina já não tinha direito de estar. Ela não tinha para onde ir. Nunca fez amizades próximas. Não tinha família. Agora, estava sem dinheiro, sem um teto, sem ninguém neste mundo. As pessoas na rua a olhavam, algumas com desdém, outras com receio, mas a maioria simplesmente ignorava a jovem estranha, apressada em suas próprias vidas. Ninguém se importava com a mulher soluçando sozinha. Mas ele, Alexandre, não passou reto. Naquele momento, ela ainda não sabia seu nome. Apenas viu um homem parar diante dela, hesitar por um segundo e então, sentar-se na outra ponta do banco. Ele a observou atentamente, com um olhar que misturava curiosidade e empatia. O que aconteceu com você? Perguntou, direto. Era evidente que ele se importava. Carolina levantou o olhar e viu aquele rosto pela primeira vez. Ela nunca poderia imaginar que aquele homem tomaria dela os próximos 25 anos de sua vida. Na época, não sabia seu nome. Só percebeu que ele era mais velho, talvez uns 10 anos a mais do que ela. Tinha olhos cinzentos, inteligentes, e o que mais chamou sua atenção, um olhar genuíno, interessado nela. Ninguém jamais a olhou assim antes. Alguém machucou você? Insistiu ele. Não tenha medo. Me conte o que aconteceu. Eu posso ajudar. Você precisa de ajuda, não precisa? Mas por quê? Soluçou Carolina. Por que se importar com os problemas de uma desconhecida? Digamos que certas coisas me afetam de um jeito especial, respondeu Alexandre, com um leve sorriso. Carolina interpretou aquela frase do jeito que fez mais sentido para ela. Achou que ele simplesmente não suportava ver uma mulher chorando e sentia necessidade de ajudá-la. Então, contou tudo. Falou sobre Felipe, sobre a traição dele, sobre a perda do apartamento. Mas não mencionou a gravidez. Você cruzou o caminho de um canalha, e por ingenuidade, não percebeu quem ele realmente era, disse Alexandre, balançando a cabeça. Isso acontece. Ele fez uma pausa. Então você realmente não tem para onde ir? Carolina assentiu, triste. Naquele momento, já sabia o que Alexandre faria. Ele não a deixaria ali. Pelo menos naquela noite, teria um teto, não precisaria vagar pela cidade até uma rodoviária e dormir sentada no banco de espera. Eu não posso deixar você na rua, disse ele, sem desviar o olhar dela. O jeito como a encarava fazia sua espinha se arrepiar. E ela não conseguia decifrar se isso agradava ou a assustava. Foram para a casa dele. Alexandre morava sozinho, em um condomínio de alto padrão, em uma casa grande. Grande até demais para um homem só. Isso pareceu estranho a Carolina. Por que alguém sozinho precisaria de tanto espaço? Sempre sonhei em ter uma família grande, explicou ele,
dando de ombros. Para isso, é preciso espaço. Então, assim que meu negócio começou a dar um bom dinheiro, resolvi me preparar para o futuro. É linda! Carolina exclamou, com sinceridade. E realmente era. Ela só tinha visto lugares assim em filmes e séries sobre pessoas ricas. Alexandre a conduziu até o quarto de hóspedes, mostrou onde ficava tudo e depois de uma breve despedida, foi para seu escritório trabalhar. Carolina tomou um banho quente, bebeu um café acompanhado de biscoitos, deitou-se na cama macia e assistiu alguns filmes na enorme televisão que ocupava quase uma parede inteira. Tudo aquilo parecia surreal, como se não fosse real. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se bem. A casa era aconchegante, confortável. Alexandre parecia um verdadeiro salvador. Carolina sentia uma imensa gratidão por ele. Se não fosse por sua generosidade, naquela noite ela estaria dormindo ao relento, talvez em uma estação de trem. Mas, talvez ainda fosse acabar ali, no fim das contas. No meio da noite, Alexandre entrou no quarto de Carolina sem avisar. Sem dizer nada, ele deitou-se ao lado dela e começou a tocá-la. Carolina não tentou resistir de fato, mas ficou evidente que não esperava aquilo. Ainda assim, não disse nada, não reagiu. Alexandre, por sua vez, agiu como se aquilo fosse natural, como se fosse um direito seu depois de tê-la acolhido. Quando tudo terminou, ele simplesmente virou para o lado e adormeceu, sem sequer olhar para ela. Carolina ficou imóvel, encarando o teto, tremendo sem conseguir se mexer. Por um lado, o que mais poderia esperar? Talvez aquilo fosse simplesmente o preço a pagar pelo abrigo. Por outro, a imagem do homem nobre e generoso que ela criou em sua mente agora estava destruída. Ela queria se levantar e ir embora. Mas para onde? Era noite lá fora. E ali dentro, estava quente e seguro. Na manhã seguinte, tiveram uma conversa. Aconteceu na cozinha, durante o café da manhã improvisado que Alexandre preparou. Ele apenas esquentou algumas panquecas prontas no micro-ondas e serviu café. Alexandre parecia de ótimo humor, brincava, sorria. Carolina tentou acompanhar seu tom. No fim das contas, que outra opção tinha? Além disso, estava faminta. E para onde quer que olhasse, ainda não tinha para onde ir. Você é muito bonita, disse Alexandre, sentando-se ao lado dela. Ele não tirava os olhos dela, analisando-a com atenção. Ontem, fiquei te observando a cada minuto que pude. E hoje, a mesma coisa. Carolina ficou um pouco sem graça, mas, de certa forma, foi bom ouvir aquilo. Sabe de uma coisa? Vamos nos casar, disse ele de repente. Ela piscou, confusa. Já está na hora de eu me estabelecer. E você precisa de alguém. Está completamente sozinha neste mundo. Mas, você, quer dizer, nós. Carolina gaguejou, sem saber como reagir. Você mal me conhece. Ela esperava qualquer coisa, menos isso. Já ouviu falar em amor à primeira vista? Alexandre sorriu. Eu também já ouvi. Só nunca acreditei. Mas ontem, quando te vi naquele banco, percebi que isso existe. Você me conquistou no instante em que te vi. Ele se inclinou levemente para mais perto. Então, o que acha? Carolina ainda tentava processar tudo. Foi muito inesperado. A vida é feita de surpresas e coincidências, ele respondeu. Alexandre passou o braço ao redor dos ombros dela. Seu toque era suave, quente. Mas, ainda assim, não era exatamente agradável para Carolina. Mesmo assim, ela não se afastou. Afinal, aquilo era uma oportunidade. Sua única chance de não acabar nas ruas. Sua única chance de manter seu bebê. Era a hora de contar a verdade. Se as coisas estavam tomando um rumo sério, não fazia mais sentido esconder. Melhor que Alexandre soubesse logo. Assim, ele perceberia que estava cometendo um erro ao lhe oferecer casamento. Carolina respirou fundo e disse, hesitante. Tem algo importante que você precisa saber sobre mim. Alexandre apenas a observou, esperando. Eu estou grávida, confessou, tentando medir sua reação. Os olhos de Alexandre brilharam com algo que Carolina não soube definir. Por um instante, seus punhos se cerraram, os músculos da mandíbula se retesaram, um traço evidente de raiva. A revelação claramente o atingiu. Mas,
Rapidamente, ele recuperou o controle. Isso não é um problema para mim, disse, com firmeza. Sempre sonhei em ter uma família grande. Fez uma pausa, depois continuou. E no fim das contas, pai não é quem faz uma criança, mas quem a cria. Seu filho será o nosso primeiro filho. Eu o criarei como se fosse meu. Ele segurou a mão de Carolina. Você precisa de mim. Não vai conseguir sozinha. E no fundo, ela sabia que ele estava certo. Então, o que me diz? Você aceita se casar comigo? Sim, respondeu Carolina sem hesitar. O que havia para pensar? O casamento aconteceu logo em seguida. Ou melhor, formalizaram a união no cartório, sem grandes cerimônias. Mas, ainda assim, usaram trajes adequados para a ocasião. Alexandre vestiu um elegante terno. Carolina usou um vestido branco longo, bordado com pérolas, um modelo maravilhoso e incrivelmente caro. Ao vesti-lo, sentiu-se como uma rainha. Depois, veio a lua de mel. Passaram dias em uma ilha tropical. Carolina nunca tinha visto mar antes. A imensidão azul, o calor do sol, o cheiro salgado do oceano, tudo era tão impressionante que, ao fim do dia, ela desmoronava na cama, exausta e cheia de emoções. Alexandre tornou-se seu guia nesse novo mundo. Explicava tudo com paciência e detalhes, sempre atencioso. Ele olhava para Carolina com admiração e ternura. Parecia amá-la de verdade. Mas havia algo estranho. Alexandre nunca a apresentou a seus amigos ou familiares. Que ele tinha parentes, era óbvio. Passava tempo com eles, saía para encontrá-los. Mas, sempre que Carolina sugeria chamá-los para um jantar, conhecê-los um pouco melhor, ele se recusava. E isso a incomodava. Minha família é minha família, respondeu Alexandre, sem rodeios. Eu me encontro com eles fora de casa, e isso é suficiente. Carolina já sabia algumas coisas sobre o passado do marido. Ele cresceu em uma família rica. Seu pai era um empresário de sucesso e deixou os negócios para ele quando faleceu repentinamente. Na época, Alexandre tinha apenas 22 anos e não estava preparado para assumir uma empresa daquele porte. Houve momentos em que ele pensou que não daria conta. Mas conseguiu. Superou os desafios e fez a empresa crescer ainda mais, chegando a ganhar mais dinheiro do que o próprio pai. Era uma história impressionante, digna de respeito. Sobre a mãe biológica, Alexandre lembrava muito pouco. Ela faleceu quando ele ainda era adolescente, mas o afastamento entre eles começou antes disso. Ele tinha cerca de 10 anos quando sua mãe foi diagnosticada com grave transtorno psiquiátrico. Seu pai decidiu interná-la em uma clínica de tratamento fechada, pois ela representava um risco para si mesma e para os outros. Desde então, Alexandre nunca mais a viu. Mas, algum tempo depois, seu pai se casou novamente. A nova esposa, Beatriz, tornou-se sua madrasta. No entanto, muitos anos depois, pouco antes da morte do pai de Alexandre, ela decidiu deixá-lo. Mesmo assim, Alexandre continuava a considerá-la sua mãe. Beatriz morava na capital, e os dois ainda mantinham contato com frequência. Às vezes, Carolina também falava com a sogra pelo telefone, até mesmo por videochamada. Mas, durante essas conversas, Alexandre sempre estava presente. Era essencial para ele controlar qualquer interação entre Carolina e sua madrasta. Beatriz era uma mulher alegre e bondosa. Sempre olhava para Alexandre com um misto de preocupação e compaixão, o olhar típico de uma mãe amorosa. Ela tinha sua própria vida. Muitos anos antes, mudou-se para a capital e abriu uma cafeteria. Com o tempo, o negócio cresceu e se transformou em uma rede de estabelecimentos bem-sucedida. Depois de se separar do pai de Alexandre, casou-se novamente e teve uma filha. Parecia feliz, realizada. Nas conversas com Carolina, dizia palavras gentis, dava conselhos, demonstrava um carinho que a jovem não sentia há muito tempo. Para Carolina, aquilo era reconfortante. Rapidamente, Beatriz se tornou a pessoa mais próxima dela, e, na verdade, a única com quem mantinha contato além do próprio marido. Afinal, Alexandre vivia de forma reservada e isolada. Ele tinha amigos, mas nunca os levava para casa. Seus eventos sociais, aniversários e encontros eram sempre frequentados sem a esposa. Não tem nada lá que vá te interessar, dizia ele. Não vale a pena perder seu tempo.
E ainda acrescentava, em tom de brincadeira: além disso, eu teria que ficar cuidando de você em vez de aproveitar com meus amigos. Não posso simplesmente te deixar sozinha. Carolina sempre concordava. Discutir com Alexandre não era uma opção. Simplesmente não valia a pena. Além disso, Carolina nem se sentia no direito de contestá-lo. Afinal, o que poderia reclamar? Ele a tirou das ruas, lhe deu uma casa, estabilidade. Ainda assim, estava claro que Alexandre a via como uma posse. Isso transparecia em suas palavras, em seus gestos, até mesmo na maneira como a olhava. Mas, ao mesmo tempo, ele parecia encantado com ela. A admirava e mimava, estava disposto a atender qualquer pedido dela, pelo menos no que se tratava de bens materiais. Se Carolina quisesse algo, Alexandre compraria. Mas, e o que importava uma relação equilibrada? Foi assim que havia sido com Felipe, e no que aquilo resultou? Então, Carolina se convencia de que estava satisfeita com essa dinâmica. Pelo menos, seu filho teria tudo do bom e do melhor. O bebê tão amado e esperado nunca passaria necessidade. Ela tinha certeza de que estava fazendo certo. O destino lhe deu um presente. Como poderia recusar? Se não fosse por Alexandre, onde estaria agora? E por isso, Carolina acreditava ser uma mulher de sorte. Mesmo depois da primeira vez em que Alexandre a agrediu. Aconteceu quando ela ousou discordar dele. Ele estava se preparando para um evento da empresa, e pela primeira vez, Carolina tomou coragem para dizer que queria acompanhá-lo. Sou sua esposa, afirmou com segurança. Cansei de ficar presa entre essas quatro paredes. Quero sair, ver gente. Além disso, eventos oficiais exigem a presença da esposa ao lado do marido. Mas antes que pudesse terminar a frase, Alexandre se virou bruscamente. E então a atingiu no rosto. O golpe foi tão forte que Carolina perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Por um segundo, acreditou que ele se daria conta do que fez, que ficaria assustado e pediria desculpas. Mas não. Ele se aproximou e a atingiu novamente. Ainda mais forte. O rosto dela ardia como se estivesse pegando fogo. Nunca mais ouse me dizer como devo viver minha vida, rosnou Alexandre, os olhos brilhando de raiva, e algo mais. E então ele fez de novo. Carolina, apavorada, deixou as lágrimas finalmente escorrerem. E foi nesse momento que percebeu algo terrível. Alexandre parecia gostar daquilo. Por um instante, seu rosto expressou algo próximo à satisfação. Foi então que Carolina finalmente entendeu o verdadeiro significado daquela frase que ele disse quando se conheceram. Certas coisas me afetam de um jeito especial. As lágrimas de uma mulher. Ele gostava de vê-las. Do dia em que a encontrou sentada no banco do parque até o dia em que ela deu à luz, aquilo aconteceu apenas mais uma vez. Depois disso, Carolina aprendeu a se comportar. Andava sempre com cuidado, evitava contrariá-lo, nunca lhe dava motivos para perder a paciência. Mas um dia, ele simplesmente explodiu. E tudo o que bastou foi uma ligação telefônica. Parece que Alexandre havia discutido com alguém ao telefone. Logo depois, entrou furioso no quarto e descontou toda sua raiva em Carolina. A dor era intensa, o medo ainda maior. Mas o que mais lhe importava era proteger o bebê. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, Alexandre lhe presenteou com um colar de ouro. A peça, sem dúvida, custava uma fortuna. Carolina aceitou o presente sem dizer nada e o escondeu. Aquele seria seu fundo de emergência. Ela sabia que precisava sair dali, fugir, mas não naquele momento. Estava prestes a dar à luz e não tinha para onde ir com o recém-nascido. Precisava esperar. Quando chegou a hora do parto, Alexandre a levou pessoalmente ao hospital. Mas o lugar era estranho. O prédio era pequeno, cinza, localizado fora da cidade. Além disso, havia grades nas janelas e arames farpados sobre os muros altos que cercavam o local. O que é esse lugar? Carolina perguntou, inquieta. É a melhor maternidade da região, garantiu Alexandre. Aqui você estará segura. A sala de parto, de fato, parecia bem equipada, moderna, com diversos aparelhos de última geração. Mas algo ali lhe causava um desconforto indescritível. A partir daquele momento, tudo se tornou confuso. Carolina se lembrava de lhe aplicarem uma injeção. Depois disso,
tudo se apagou. Quando voltou a si, já era tarde demais. Disseram-lhe que houve complicações no parto. A médica, uma mulher de aparência cansada e experiente, olhava diretamente nos olhos de Carolina enquanto falava. Houve uma hemorragia grave. Além disso, o bebê ficou preso no canal do parto. Ela fez uma pausa antes de continuar. Fizemos tudo o que podíamos. Trouxemos você de volta, mas o bebê, não conseguimos salvá-lo. Um grito de desespero rasgou a garganta de Carolina. Em poucos segundos, enfermeiros entraram às pressas, seguraram seus braços, e uma das enfermeiras lhe aplicou uma injeção. O efeito foi imediato. Sua mente ficou entorpecida. Seus pensamentos se tornaram lentos e pesados. Foi melhor assim, continuou a médica, com uma voz estranhamente calma. O bebê tinha muitas complicações congênitas. Mesmo que tivesse sobrevivido, teria uma vida muito difícil. Ela suspirou, como se quisesse convencê-la de que aquilo era o certo. Seria um sofrimento para você e para ele. Carolina não conseguia acreditar no que ouvia. Pouco importava qualquer diagnóstico. Aquele era o seu Kaká. Ela o amava, não importava como ele fosse. E agora, ele não estava mais ali. Era impossível processar essa realidade. Mas a médica ainda não havia terminado. Há mais uma coisa, disse ela. Fez uma pausa antes de completar. Durante a cirurgia, para salvar sua vida, foi necessário remover tudo. Você não poderá mais ter filhos. As palavras pareciam distantes, como se viessem de muito longe. Mas sempre há a opção da adoção, continuou a médica. Tantas crianças abandonadas por aí. Essa última informação, porém, não causou grande impacto em Carolina. Seus pensamentos estavam presos no que realmente importava. Ela jamais poderia ter outro filho. Mas isso não importava. Nenhuma outra criança substituiria aquele menino que ela passou tantos meses amando e esperando. Aquele a quem nem sequer pôde segurar nos braços. Carolina permaneceu naquela estranha maternidade por mais algumas semanas. Carolina precisou de tempo para se recuperar da cirurgia. Durante quase todo esse período, mantiveram-na sob fortes sedativos. Alexandre aparecia todos os dias no hospital. Trazia flores, frutas, chocolates. Ele era a única pessoa próxima que ela tinha. Falava com carinho, dizia palavras reconfortantes, demonstrava preocupação. Seu jeito parecia tão atencioso, tão gentil, que Carolina passou a aguardar ansiosamente por suas visitas. Ela precisava sentir que alguém se importava com ela. E no fim das contas, Alexandre também havia perdido um filho. Ele sempre dizia que sonhava em ter uma família grande. Esperava pelo primogênito com entusiasmo, mesmo sabendo que Caio não era biologicamente seu. Até leu livros sobre criação de filhos, preparava-se para a paternidade. Então, aquela perda não era só dela. Era deles. Carolina não seguiu o plano de deixá-lo após o parto. Permaneceu ao lado de Alexandre. No fundo, sabia que, sozinha, não teria sobrevivido àquela fase. E com o tempo, se acostumou. Assim, os anos passaram. 25 anos. Carolina viveu um quarto de século como um pássaro preso em uma gaiola dourada. Ela tinha tudo: dinheiro, roupas luxuosas, jantares e almoços em restaurantes sofisticados, viagens a resorts paradisíacos ao redor do mundo. Nunca precisou trabalhar. Nunca precisou pensar no que faria para sobreviver. O ofício de costureira, aquele que nunca gostou, ficou para trás. E a dor que um dia a consumiu ficou adormecida. E quando percebeu, já era tarde demais. Talvez por isso Carolina tenha dedicado tanto de si ao jardim em frente à casa. Passou a cultivar plantas exóticas e delicadas, cuidar das árvores, decorar o quintal com flores raras. Conversava com suas plantas, como se fossem suas confidentes silenciosas. No inverno, quando tudo do lado de fora ficava seco e sem vida, passava horas em sua estufa, que Alexandre mandou construir especialmente para ela. Ele a conhecia muito bem. Parecia sempre antecipar seus desejos, saber exatamente do que ela precisava. Mas Carolina era feliz? Não. Claro que não. Em primeiro lugar, ainda carregava a dor de nunca ter sido mãe. Já não doía tanto quanto antes, mas a ferida nunca se fechou completamente. Em segundo,
Sentia-se sozinha, totalmente isolada do mundo, da vida, das pessoas. Não era como se Alexandre a proibisse de se relacionar com os outros. Mas, de alguma forma, com o tempo, Carolina acabou se tornando prisioneira daquela casa bonita e impecável. Não fez amigos. Não construiu relações fora dali. E Alexandre também não incentivava isso. A única pessoa com quem Carolina ainda mantinha contato era Beatriz, sua sogra. Elas se falavam às vezes por telefone, e de vez em quando, faziam videochamadas. Beatriz sempre demonstrava carinho e preocupação, tentava alegrá-la e lhe oferecer consolo. Ela era, provavelmente, a única pessoa no mundo que realmente se importava com Carolina. Talvez Beatriz pudesse ser considerada a única amiga de Carolina. Se é que se pode chamar de amizade um contato breve, à distância, uma vez por mês. Carolina muitas vezes se perguntava se Alexandre realmente a amava. Ele sempre dizia que sim. Mesmo depois de tantos anos, quando o frescor da juventude deu lugar à beleza madura, Alexandre ainda a elogiava. Admirava sua aparência, encomendava retratos seus para presenteá-la em datas especiais. Por um lado, ele cuidava dela. Foi Alexandre quem a tirou das ruas. Foi ele quem permaneceu ao seu lado quando ela perdeu tudo. Mas, uma pessoa que ama age assim? Havia momentos em que Alexandre era carinhoso, afetuoso, e outros, em que era simplesmente cruel. De repente, seus olhos se enchiam de raiva, e ele olhava para Carolina como se ela fosse a pior pessoa do mundo. E então, a magoava. Sempre de um jeito calculado, cuidadoso, para que ninguém percebesse. Às vezes, a acordava no meio da noite, arrancando-a da cama sem aviso. Falava coisas terríveis, humilhantes, como se ela tivesse cometido alguma falha imperdoável. E por qualquer deslize, ele não hesitava em puni-la. Já aconteceu de trancá-la no porão por horas. Sem comida. Sem água. Uma vez, sequer se lembrou de destrancar a porta. Dessa vez, Carolina passou um dia inteiro presa no porão. Alexandre simplesmente esqueceu de soltá-la. Quando finalmente voltou para casa, encontrou-a ali e se desesperou. Pediu desculpas, disse que não tinha sido sua intenção. Chegou a chorar, ajoelhou-se, implorou pelo perdão dela. E parecia tão sincero. Mas, no fundo, Carolina sabia. Sabia que ele tinha amantes. E não se importava. Na verdade, até gostava quando ele sumia por algum tempo. Talvez fosse esse motivo pelo qual nunca o deixou. Ela simplesmente se acostumou. Era como se houvesse dois Alexandres dentro do mesmo homem. Um era gentil, fazia de tudo para agradá-la. O outro era cruel. E Carolina nunca sabia qual dos dois iria encontrar. Talvez fosse por isso que permaneceu ao lado dele. Não por amor, mas porque aquela vida já era tudo o que conhecia. E por quê? Para onde iria? Carolina nunca trabalhou. Nunca teve um lar próprio. Sim, tinha joias. Ao longo dos anos, Alexandre lhe deu muitas peças caras. Mas nunca as usava. Em sua vida isolada. Para quê? Talvez, se vendesse tudo, conseguisse uma boa quantia. Mas Carolina simplesmente não sabia como viver sozinha. Não sabia como lidar com a vida sem depender de alguém. Nunca aprendeu. Não sabia sequer como comprar uma passagem na rodoviária ou alugar um apartamento. Sua única experiência de liberdade havia sido um desastre. O primeiro homem em quem confiou, Felipe, a enganou, tomou seu apartamento e desapareceu. O que impediria que acontecesse de novo? Ela não era uma mulher preparada para enfrentar o mundo sozinha. Alexandre repetia isso para ela o tempo todo. E Carolina não via motivo para duvidar. Afinal, no fundo, ela também pensava assim. E além de tudo, havia o jardim. E a estufa. Como poderia simplesmente abandonar aquilo? Passou anos cuidando de suas plantas, dedicando-lhe seu tempo e carinho. Elas eram como filhos para ela, já que nunca teve um de verdade. Ainda lamentava por isso. Se seu filho tivesse sobrevivido, se Caio estivesse ali, tudo teria sido diferente. Por ele, Carolina teria encontrado forças para fugir daquela jaula dourada. Teria recomeçado. Ter um motivo para lutar teria mudado tudo. Mas, sem isso, para quê? Viver daquela forma era possível.
Ela já estava acostumada. E talvez continuasse assim por muito mais tempo. Se não fosse por uma conversa inesperada. Naquele dia, Alexandre chegou mais cedo em casa. Parecia perturbado. Carolina sabia que, quando ele estava assim, era melhor se manter distante. Então, apenas o cumprimentou e subiu para o quarto. Mas Alexandre permaneceu lá embaixo, na sala. Carolina desceu as escadas em silêncio, pretendendo ir até a cozinha para pegar um pedaço de torta e comer no quarto. Mas, ao passar pelo corredor, ouviu algo que a fez parar. Mamãe Lena, por que você demorou tanto para me contar? A voz de Alexandre soava preocupada. Você deveria ter ido ao hospital há muito tempo. Não pode mais adiar isso. Carolina entendeu na hora. Ele estava falando com Beatriz. Alexandre sempre se referia a ela assim, Mamãe Lena. Você precisa de ajuda? Continuou ele. Mas, claro, nunca vai admitir, não é? O que os médicos dizem? Nenhum prognóstico. Isso não está certo. Vou encontrar outros especialistas. O tom dele era sério, e Carolina percebeu que algo ruim estava acontecendo. Beatriz estava doente. Muito doente. Por um instante, pensou em ligar para a sogra para saber mais detalhes. Mas, então, lembrou-se de que não tinha o número dela. Alexandre nunca permitiu. Ele sempre controlava as ligações e determinava quando e por quanto tempo Carolina podia falar com Beatriz. Eu vou até aí. Não precisa. Melhor depois. Como quiser. Mas não confio muito nesses seus médicos. A ligação foi encerrada. Carolina respirou fundo e tomou coragem. O que aconteceu com a Beatriz? Perguntou, saindo de seu esconderijo. Foi um risco. Alexandre podia não gostar de saber que ela ouviu sua conversa. Mas, surpreendentemente, ele não reagiu com raiva. Levaram-na para o hospital. Respondeu, sem rodeios. Algum problema grave nos rins. Os médicos nem deram um prognóstico. Ele parecia abalado. E por um instante, Carolina sentiu pena dele. Porque, afinal, talvez, no fundo, ainda houvesse algo de bom dentro dele. Alexandre realmente se preocupava com Beatriz. A mulher que o criou, que foi a única figura materna presente em sua vida. Posso falar com ela? Perguntou Carolina. Não há necessidade, respondeu Alexandre, seco. Ela está fraca, passou por uma cirurgia e ainda tem um longo tratamento pela frente. Não pode se preocupar com nada agora. Carolina sentiu o coração apertar. Se Beatriz não resistisse, então, tudo que lhe restaria seria Alexandre. O homem imprevisível. O homem que, no fundo, ela temia. Ela queria ver Beatriz, queria oferecer algum conforto. Aquelas palavras gentis e o sorriso caloroso da sogra sempre significaram muito para ela. Mas Alexandre foi categórico. Isso não é da sua conta, disse ele, irritado. Vai para o seu quarto. Carolina obedeceu. Mas, pela primeira vez em 25 anos, decidiu agir por conta própria. Era como se algo dentro dela tivesse despertado. Beatriz talvez não tivesse muito tempo. E Carolina não podia aceitar nunca mais vê-la. Nunca ter a chance de dizer o quanto ela foi importante. Não, isso não estava certo. Mas como encontrá-la? Então, lembrou-se. Uma vez, viu o endereço de Beatriz anotado na agenda de Alexandre. Ele a deixou sobre a mesa de centro, e sem nem saber porquê, Carolina tirou uma foto da página. Agora, finalmente sabia o motivo. Carolina decidiu que iria até a capital. Descobriria em qual hospital Beatriz estava internada, a encontraria pessoalmente e diria o quanto ela significava para ela. Com certeza, para alguém gravemente doente, isso faria diferença. Além disso, talvez Beatriz precisasse de cuidados. E Carolina estava disposta a ajudá-la, a estar ao lado dela, dia e noite, como uma verdadeira amiga faria. Na manhã seguinte, assim que Alexandre saiu para o trabalho, Carolina colocou seu plano em ação. Tinha dinheiro suficiente. Alexandre nunca limitou seus gastos, e ela sempre tinha acesso a recursos. Mas, para evitar problemas, decidiu sacar o máximo possível em dinheiro vivo. Assim que Alexandre percebesse o que ela havia feito, certamente bloquearia suas contas. Mas isso não importava. Ela já tinha tudo preparado.
Na noite anterior, aprendeu a comprar passagens online e conseguiu adquirir um bilhete. Por anos, Carolina se viu como alguém completamente despreparada para o mundo. Mas, talvez, estivesse errada. Não foi tão difícil assim. Inclusive, já havia reservado um quarto de hotel. Tudo o que restava era arrumar sua mala. O que viria depois? Bom, ela preferia não pensar. Alexandre ficaria furioso como nunca antes. Mas o que ele poderia fazer? Ele não a mataria. Talvez a punisse, talvez a trancasse no porão de novo. Talvez a deixasse sem dinheiro por um tempo. Mas Carolina sabia de uma coisa: Alexandre nunca se livraria dela. Porque, para ele, ela era mais do que uma esposa. Ela era uma posse. E ele jamais abriria mão daquilo que considerava ser dele. Carolina queria dizer as palavras certas para Beatriz. Queria ajudá-la, estar ao seu lado. Entrou no quarto de Alexandre, pois sabia que ali, no armário de canto, ele guardava as malas de viagem. Precisava preparar sua bagagem. Escolheu uma mala pequena, antiga, que Alexandre usava em viagens curtas a trabalho. Era leve, compacta e, ao mesmo tempo, espaçosa o suficiente para o que ela precisava levar. Puxou-a do armário e a colocou no chão. Ao abri-la, percebeu que estava praticamente vazia. Mas, com um movimento brusco, algo caiu do bolso interno e deslizou até o chão. Era uma fotografia. Caiu com a face para baixo, produzindo um leve ruído. Carolina pegou a foto e congelou. Na imagem, havia uma mulher jovem, vestida conforme a moda de 30 anos atrás. À primeira vista, parecia uma foto antiga qualquer. Mas, quando olhou melhor, sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela conhecia aquele rosto. Ou melhor, aquele rosto era assustadoramente parecido com o dela. O mesmo tom de pele. Os mesmos traços. Era como olhar para si mesma, só que com uma roupa e um penteado que nunca usou. Claro, havia algumas diferenças, mas a semelhança era impressionante. Carolina soube, naquele instante, que aquilo não era coincidência. Sentiu o coração disparar. Sem pensar duas vezes, pegou a foto e a guardou na bolsa. Por algum motivo, sentia que Beatriz poderia esclarecer aquilo. E outra coisa ficou clara para Carolina. Ela jamais voltaria para aquela casa. Não havia mais caminho de volta. Carolina finalmente chegou à capital. Foi direto ao endereço de Beatriz. A empregada da casa lhe informou o hospital e até o setor onde a sogra estava internada. Sem perder tempo, Carolina pegou um táxi e seguiu para lá. E agora, ali estava ela, parada diante da porta do quarto. Em poucos instantes, veria pessoalmente, pela primeira vez, a mulher que, de certa forma, significava tanto para ela. Carolina estava nervosa. Qual era o estado de Beatriz? Ela ficaria feliz com a visita de uma convidada inesperada? Beatriz era uma pessoa importante para Carolina. Mas seria Carolina importante para Beatriz? Além disso, havia tantas perguntas. Perguntas que Carolina nunca poderia fazer na presença de Alexandre. Agora, finalmente, poderiam conversar sem sua vigilância. E quem sabe o que ela descobriria? O pensamento era tão assustador quanto excitante. Mas Carolina não atravessou todo esse caminho para hesitar agora. Respirou fundo e entrou no quarto. E, pela primeira vez, viu Beatriz fora da tela de um computador. Ela parecia fraca. O rosto estava pálido, visivelmente abatido. Mas, ao ver Carolina, sorriu. O mesmo sorriso caloroso de sempre. Por um momento, a alegria brilhou em seus olhos. Depois, veio o choque. E então, a preocupação. Como você veio parar aqui? Perguntou Beatriz, a voz um pouco fraca. Não me diga que Alexandre te deixou vir. Não. Eu vim por conta própria. Beatriz ficou visivelmente preocupada. Isso não é perigoso para você? Você sabe como ele é. Ele odeia quando alguém vai contra a vontade dele. E quando descobrir que conversamos sem o consentimento dele? Vai ficar tudo bem, respondeu Carolina, forçando um sorriso. Mas, no fundo, ela sabia. Sabia que sua vida jamais seria a mesma depois dessa escolha. Não podia mais voltar àquela casa e fingir que estava tudo normal. Por anos, Carolina viveu como se estivesse em um sonho,
Ou melhor, um pesadelo do qual nunca conseguia acordar. A infância difícil. A traição de Felipe. A tragédia com seu filho. Tudo aconteceu tão rápido, tão cruelmente, que ela, ainda jovem e inexperiente, não soube como reagir. Então veio Alexandre. E ela agarrou-se a ele como um porto seguro. Aceitou suas regras. Aceitou suas condições. Aceitou sua vida sem questionar. Suportou humilhações, agressões, traições. Mas agora tudo era diferente. A fotografia que encontrou no armário de Alexandre não saía de sua mente. A mulher estranhamente parecida com ela. Havia um mistério ali. Algo sombrio. Algo que Beatriz, talvez, pudesse esclarecer. Mas uma conversa como essa só poderia acontecer longe do controle de Alexandre. Quero entender o que está acontecendo. O que há com Alexandre? Por que ele é assim? Carolina respirou fundo. Mas, antes de qualquer coisa, como você está? Como tem sido o tratamento? Você precisa de alguma ajuda? Porque, no fim das contas, a razão principal pela qual Carolina fugiu de casa foi para ver a única pessoa no mundo que realmente se importava com ela. Pelo que Alexandre dizia, Beatriz estava à beira da morte. E, pelo que ela própria contou, não estava muito longe disso. Para ser sincera, não estou nada bem, admitiu, sem tentar disfarçar. Meu tempo aqui está se esgotando. Carolina sentiu um nó na garganta. Beatriz suspirou e continuou. Mas o que mais me preocupa agora não sou eu, é você. Você não faz ideia de quem Alexandre realmente é. Por que ele escolheu você? E no que isso pode resultar? Ela segurou a mão de Carolina e apertou com força. Foi bom você ter vindo. Preciso te contar muitas coisas. Carolina sentou-se na beira da cama e olhou para Beatriz, esperando. A mulher sorriu tristemente e começou a falar. Conheci o pai de Alexandre quando já era divorciada. Meu primeiro marido era um desastre. Bebia, me humilhava, não trabalhava. Eu estava completamente desiludida com os homens. Ela fez uma pausa, lembrando-se do passado. E então apareceu Marcelo, tão educado, charmoso, um empresário bem-sucedido, o tipo de homem que qualquer mulher gostaria de ter ao lado. Beatriz balançou a cabeça, como se estivesse revivendo aquela época. Foi impossível não me apaixonar. Quando ele me pediu em casamento, me senti a mulher mais sortuda do mundo. Carolina apenas escutava, absorvendo cada palavra. Eu sabia que esse era o segundo casamento dele, assim como para mim. Marcelo criava sozinho o filho, Alexandre, que na época tinha 11 anos. Ela suspirou. O menino havia perdido a mãe recentemente. Mas, para minha surpresa, ele não parecia triste. Carolina franziu a testa. Como assim? Quero dizer, Alexandre não demonstrava luto. Pelo contrário, parecia aliviado. Beatriz apertou os lábios antes de continuar. E conforme fui descobrindo mais sobre a família, entendi o motivo. Ela fez uma pausa, como se não soubesse exatamente como dizer o que viria a seguir. A mãe de Alexandre, logo depois que ele nasceu, começou a apresentar sintomas de uma doença psiquiátrica. Beatriz fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem as palavras antes de continuar. Era algo hereditário, mas talvez nunca tivesse se manifestado se não fosse pelo parto difícil. Tanto ela quanto o bebê quase não sobreviveram. Quem sabe? Mas o fato é que, depois disso, algo mudou nela. Carolina prendeu a respiração, ouvindo atentamente. No começo, parecia apenas estresse, continuou Beatriz. Dava para justificar tudo pelo trauma do parto e pelas dificuldades da maternidade. Ela suspirou. Mas, com o tempo, a situação ficou pior. Pior como? Carolina perguntou, tensa. O comportamento dela se tornou duro. Depois, cruel. Beatriz hesitou por um momento antes de prosseguir. Era como se ela estivesse furiosa com o mundo inteiro e direcionasse toda essa raiva para quem estava mais próximo. O Alexandre. Beatriz concordou, sombria. Sim. O filho dela. O estômago de Carolina se revirou. O pai dele, Marcelo, começou a perceber os sinais, continuou Beatriz. Voltava para casa e encontrava Alexandre com hematomas, assustado, sempre quieto. Beatriz balançou a cabeça.
pesarosa. No começo, a mãe dele sempre tinha uma explicação. Dizia que ele era uma criança inquieta, que caía, se machucava brincando. Ela fez uma pausa. Mas, conforme Alexandre crescia, ele começou a falar. Falar o quê? Carolina sussurrou. Que era a mãe quem o machucava. Carolina sentiu um arrepio na espinha. Mas Marcelo não acreditou de imediato, disse Beatriz. Confiava na esposa. Acreditava que Alexandre podia estar exagerando. Ela respirou fundo antes de dizer a última parte. Até que, um dia, viu marcas no pescoço do filho. Carolina arregalou os olhos. Foi quando Marcelo decidiu descobrir a verdade por conta própria. O que ele fez? Instalou câmeras escondidas pela casa. Beatriz olhou nos olhos de Carolina. E o que ele descobriu foi horrível. O coração de Carolina disparou. A mãe de Alexandre não só o agredia. Ela fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. Mas parecia gostar de vê-lo sofrer. Carolina levou uma mão à boca, horrorizada. Quando Marcelo viu as gravações, não teve mais dúvidas. Ela estava seriamente doente. Beatriz suspirou. Ele imediatamente a internou. E Alexandre? Marcelo contratou uma babá para cuidar dele. Ela fez uma pausa, olhando para Carolina com uma expressão carregada de significados. Mas foi tarde demais. Beatriz suspirou, como se carregasse o peso de tudo o que estava prestes a dizer. Depois disso, Marcelo conversou muito com Alexandre e passou a acreditar em cada palavra do filho. Ela fez uma pausa antes de continuar. A mãe dele não apenas o machucava, ela o torturava. Carolina prendeu a respiração. Ela o trancava no porão por um dia inteiro. O sangue de Carolina gelou. O deixava passar fome. O coração dela acelerou. Fazia-o sair para o frio sem agasalho, só para vê-lo sofrer. Carolina sentiu um nó na garganta. E pior, ela gostava disso. Beatriz respirou fundo, os olhos marejados. Dá para imaginar o que aquele menino passou? Ele tentava pedir ajuda, mas ninguém acreditava. O silêncio pairou entre elas por um momento. Quando eu entrei na vida deles, tentei ser uma boa madrasta, continuou Beatriz. Alexandre ainda era um garoto. Dei a ele carinho, atenção, fiz o possível para fazê-lo se sentir amado. Ela sorriu com tristeza. Nós passávamos muito tempo juntos. Eu o levava para passear, viajávamos, conversávamos sobre tudo. Carolina percebeu que Beatriz falava com carinho, mas também com pesar evidente. E funcionou? Beatriz hesitou antes de responder. Superficialmente, sim. Ela suspirou. Por fora, Alexandre parecia ter melhorado. Seus olhos ficaram distantes. Mas, por dentro, ele continuou sendo aquele menino assustado e ferido. Ela desviou o olhar. Eu percebia isso. Tentei ajudá-lo de todas as formas. Até levei-o a psicólogos. Mas Beatriz balançou a cabeça, como se ainda lamentasse. Não foi suficiente. Por um momento, Carolina ficou sem palavras. E então, vieram os problemas com Marcelo. O tom de Beatriz mudou. Ele era um bom homem. Mas tínhamos muitas diferenças. Ela hesitou por um instante antes de continuar. Marcelo achava que não devíamos ter mais filhos. Por causa de Alexandre? Carolina perguntou, intrigada. Beatriz concordou. Ele achava que já bastava. Que Alexandre, por tudo que viveu, não suportaria ter um irmão mais novo. Sentiria ciúmes, teria dificuldades em lidar com isso. Ela fez uma pausa. Mas não era só isso. O que mais? Beatriz desviou o olhar. Eu conheci outra pessoa. Carolina piscou, surpresa. Me apaixonei por outro homem. O amor da minha vida. Por um momento, um leve sorriso surgiu no rosto de Beatriz. E logo depois, nossa filha nasceu. O sorriso dela se suavizou. Foi uma gravidez tardia. Mas minha menina era tudo o que eu sempre sonhei. Na época, Alexandre já tinha 18 anos. Estava na universidade, cursando em uma das instituições mais prestigiadas do país. Também começava a se envolver nos negócios do pai, já que, eventualmente, teria que assumir tudo. Mas ninguém imaginava que isso aconteceria tão cedo. Apesar de tudo,
Alexandre e Beatriz continuaram mantendo contato. Depois de anos vivendo sob o mesmo teto, haviam criado uma conexão especial. Talvez Beatriz fosse a única pessoa por quem ele nutria algum tipo de sentimento verdadeiro. Por isso, ela sabia de praticamente tudo sobre a vida dele. Foi assim que, um dia, recebeu um convite inesperado. Alexandre ia se casar, e a convidava para a cerimônia. Beatriz compareceu, e assim que viu a noiva do enteado, ficou paralisada. A jovem era idêntica à mãe biológica de Alexandre, como se fosse sua cópia. Beatriz sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquilo não podia ser coincidência. Alexandre e Tatiana ficaram casados por alguns anos. Mas a história dela era estranhamente parecida com a de Carolina. Tudo aconteceu exatamente do mesmo jeito que aconteceu com você, disse Beatriz, olhando-a com pesar. Como assim? Carolina perguntou, sentindo o estômago se revirar. Ela só falava com a permissão de Alexandre. Carolina sentiu um calafrio. Tatiana deixou o trabalho. Afastou-se dos amigos. A voz de Beatriz ficou mais sombria. E a cada vez que eu a via por videochamada, percebia que estava ficando apagada. O coração de Carolina acelerou. Mas ela conseguiu escapar. Carolina arregalou os olhos. Ela fugiu da gaiola dourada. E para onde foi? Para a capital. Começou do zero. Beatriz fez uma pausa antes de completar. Tatiana era uma mulher forte, inteligente. Ela soube enfrentar Alexandre. Carolina sentiu um nó na garganta. E depois de um tempo, ela me procurou. Beatriz encontrou Tatiana. E foi então que ouviu toda a verdade sobre o casamento dela com Alexandre. Ele me batia. Me trancava no porão. Me humilhava. Tatiana falava com a voz firme, mas nos olhos dela havia dor. Me cobria de presentes e dinheiro, mas ao mesmo tempo, me destruía. Pouco a pouco, me anulava. Ela fez uma pausa antes de continuar. E o pior, eu era idêntica à mãe dele. Beatriz sentiu um arrepio. Você acha que... Eu tenho certeza. Tatiana cortou. Quando ele me machucava, era como se estivesse punindo a própria mãe. Beatriz fechou os olhos por um instante. No fundo, aquilo não a surpreendia. Sempre soube que Alexandre tinha algo sombrio dentro de si. Eu tentei ignorar os sinais, admitiu Beatriz. Mas, lá no fundo, sempre soube do que ele era capaz. Ela suspirou. Ele foi traumatizado na infância. E algumas coisas não têm conserto. Carolina ficou imóvel, ouvindo cada palavra. Quando Alexandre casou com você, eu e Tatiana percebemos o mesmo padrão, continuou Beatriz. Você também parecia com a mãe dele. Assim como Tatiana. Ela olhou nos olhos de Carolina. E seu comportamento era idêntico ao dela. Você vivia isolada. Não tinha amigos. Carolina sentiu um nó na garganta. Mas nós achamos que as coisas poderiam ter mudado. Mudado como? Se ele ainda fosse o mesmo, você teria fugido. Teria dado um jeito de sair dessa situação. Beatriz hesitou antes de perguntar. Por que não fugiu, Carolina? Carolina abaixou os olhos. Porque eu me acostumei. Beatriz segurou sua mão. Como assim? Carolina respirou fundo antes de responder. Desde criança, sempre fui tratada com dureza. Cresci acreditando que era assim que o mundo funcionava. A voz dela saiu quase como um sussurro. Então, o jeito de Alexandre me tratar não parecia errado. Beatriz fechou os olhos por um instante, sentindo o peso das palavras de Carolina. Mas agora, eu não quero mais essa vida. O olhar de Carolina finalmente encontrou o de Beatriz. Não posso continuar assim. Beatriz apertou sua mão com firmeza. Você está certa, disse ela, com determinação. Isso precisa acabar. Carolina, você precisa entender, disse Beatriz, com firmeza. Alexandre não é uma pessoa saudável. Agora eu vejo isso com clareza. Ela segurou a mão de Carolina com força. Um homem normal não age assim. Você precisa se afastar dele o quanto antes. Beatriz suspirou, exausta. Eu gostaria de poder ajudá-la mais, mas, no meu estado, não tenho forças. Ela então esboçou um pequeno sorriso. Mas Tatiana pode.
Carolina arregalou os olhos. Ela também está na capital. Construiu sua vida aqui, tem o próprio negócio. Ela abriu uma rede de floriculturas. Beatriz pegou o telefone e começou a discar um número. Vou ligar para ela agora e dizer que você está na cidade. Ela pode te ajudar. Pouco tempo depois, Carolina se viu parada diante de um escritório elegante, localizado em um luxuoso centro empresarial. Naquela manhã, nem em seus piores devaneios imaginaria que sua vida tomaria esse rumo. Mas agora, ali estava ela, prestes a conhecer a primeira esposa de Alexandre, e com a certeza absoluta de que nunca mais voltaria para ele. Tatiana saiu da recepção e caminhou em sua direção. E ao vê-la de perto, Carolina sentiu um arrepio. Elas eram incrivelmente parecidas. A semelhança era inegável. Beatriz, sem dúvida, já havia contado a Tatiana sobre sua chegada. E sem hesitação, a mulher simplesmente se aproximou e a abraçou com força. Foi um gesto simples, mas que fez Carolina sentir os olhos marejarem. Porque, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não estava mais sozinha. Então, sentaram-se e conversaram. Por horas. E Carolina finalmente soube de toda a verdade. Alexandre foi exatamente o mesmo comigo, disse Tatiana, sua voz carregada de lembranças amargas. Mas Tatiana foi mais forte. Diferente de Carolina, ela teve uma infância com amor e proteção. Recebeu uma boa educação. Ela não era uma vítima perfeita. Por isso, conseguiu escapar. Refez sua vida na capital, abriu um negócio próprio. Mais tarde, se casou novamente. Seu novo marido tornou-se não apenas seu companheiro, mas também seu melhor amigo e parceiro nos negócios. Tiveram um filho. A vida dela estava completa. Mas então, ela soube que Alexandre havia se casado outra vez. E sua nova esposa era incrivelmente parecida com ela. Com ela, e com a mãe de Alexandre, a mulher que ele desprezava com todas as forças. Eu passei a acompanhar sua história, confessou Tatiana. Não podia ignorar isso. Seu olhar era sério, carregado de preocupação. Eu me preocupei com você. Foi através de Beatriz que ela descobriu sobre Carolina. E quando soube da suposta morte do bebê, algo estava errado, disse Tatiana, com firmeza. Ela e o marido começaram a investigar. Contratamos detetives. E foi então que descobriram a verdade. Seu filho está vivo, Carolina. Carolina sentiu o chão sumir sob seus pés. Não pode ser, disse Carolina, incrédula. Alexandre te levou para uma clínica onde ele já havia comprado todos os funcionários. Carolina sentiu um arrepio gelado na espinha. Aquela maternidade já foi um hospital de isolamento. Tatiana respirou fundo antes de continuar. Ele pagou os médicos. Eles te deram sedativos, esperaram você perder a consciência, e quando você acordou, mentiram. Os olhos de Carolina estavam arregalados, cheios de choque e incredulidade. Eles disseram que seu filho morreu. A voz de Tatiana ficou mais grave. Mas ele não morreu. O coração de Carolina batia acelerado, como se fosse explodir. Ele foi levado para um orfanato. Carolina sentiu um nó na garganta. Ela não conseguia respirar. Seus olhos marejaram, e sua visão ficou turva. Seu filho. Seu Cacá. Vivo. Carolina sentia muita raiva. Uma raiva intensa, sufocante. Roubaram dela o direito de criar seu próprio filho. Privaram-na de vê-lo crescer, de cuidar dele, de protegê-lo. E seu menino? Como ele sobreviveu no orfanato? Carolina sabia muito bem o que era crescer sem pais. Sabia o quão cruel poderia ser a vida em um abrigo. Como Alexandre pôde fazer isso com meu filho? Seu filho está bem. Tatiana segurou a mão de Carolina e olhou diretamente em seus olhos. Eu e meu marido o encontramos. O coração de Carolina disparou. Como assim? Nós o adotamos. Carolina sentiu as pernas fraquejarem. Ele cresceu conosco, ao lado do nosso próprio filho. Tatiana sorriu levemente, com carinho. Ele foi criado com amor. Carolina. Nunca passou necessidade. Carolina cobriu a boca com as mãos, sentindo uma onda de emoção tomar conta de seu corpo. Ele sabe. Tatiana concordou. Contamos tudo quando ele completou 20 anos.
Achamos que já era adulto o suficiente para saber a verdade. Carolina fechou os olhos, tentando processar tudo. Mas, por quê? Ela se interrompeu. Carolina não sabia nem como formular a pergunta. Mas Tatiana entendeu. Você quer saber por que nunca te contamos a verdade? Carolina concordou, sentindo um nó na garganta. Tatiana suspirou. Fizemos o que achamos que era melhor naquela época. Ela olhou nos olhos de Carolina. O que você teria feito se soubesse? Você não tinha dinheiro, não tinha profissão, não tinha onde morar. Como criaria um filho sozinha? Carolina desviou o olhar, porque sabia que era verdade. E mesmo que Alexandre tivesse aceitado o menino na família, você acha que ele estaria seguro? O coração de Carolina apertou. Quem sabe o que ele poderia ter feito com seu filho? Carolina fechou os olhos com força, tentando conter as lágrimas. Assim, vocês pareciam viver em paz. Pelo menos, era o que imaginávamos. Tatiana respirou fundo. Me perdoe, Carolina. Você tinha o direito de saber. Mas antes que ela pudesse continuar, Carolina segurou sua mão. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Não peça desculpas. Ela sorriu, com a voz embargada. Vocês salvaram meu filho. Deram a ele tudo o que eu nunca poderia ter dado naquela época. Carolina respirou fundo, tentando conter a avalanche de emoções que a tomava. Caio. O nome saiu de seus lábios como uma prece. Seus olhos se encheram de lágrimas. Posso vê-lo? Tatiana assentiu com firmeza. Sim. Ela segurou a mão de Carolina com carinho. Já passou da hora de vocês se reencontrarem. Algumas semanas depois, Carolina atravessou os portões da clínica psiquiátrica onde Alexandre estava internado. Após as denúncias, ele foi submetido a uma avaliação rigorosa. Dessa vez, sem chance de manipular os resultados, a verdade veio à tona. O diagnóstico foi definitivo. Ele herdara a mesma condição psiquiátrica da mãe. E pior, sempre soube disso. Por isso, nunca quis filhos. Desde o início, mentiu sobre o sonho de ter uma grande família apenas para conquistar Carolina. Na realidade, temia que seu próprio filho herdasse a doença. E por isso, subornou médicos, arquitetou uma farsa e arrancou seu bebê dos braços dela. Mas a verdade foi exposta. Os profissionais envolvidos foram investigados e punidos. Nenhum escapou das consequências de seus atos. O que Alexandre nunca imaginou era que, anos depois, terminaria exatamente onde sempre temeu estar. Sozinho. Sem poder. Sem controle. Enquanto isso, Carolina, pela primeira vez em muito tempo, estava livre. Ele não apenas roubou seu filho e o entregou a um orfanato, mas também a privou da possibilidade de ser mãe novamente. Foi cruel. Imperdoável. Mas agora, estava acabado. Alexandre passaria o resto da vida confinado naquela clínica. E Carolina, como única herdeira legal, recebeu toda a sua fortuna. Agora, era uma mulher independente. E, acima de tudo, finalmente, feliz. Caio. Seu Cacá. O bebê que nunca pôde segurar nos braços. Agora estava ali, diante dela. Carolina mal conseguia desviar o olhar. Cada traço, cada expressão, tudo que sonhou por anos agora era real. A verdade o chocou, mas não os afastou. Pelo contrário, o vínculo entre mãe e filho foi imediato. Em uma tarde tranquila, Carolina perguntou a Tatiana e ao marido: por que escolheram o nome Caio? Tatiana sorriu. Por que foi o nome que você escolheu para ele? Carolina piscou. Surpresa. Como souberam? Quando o encontramos, ele ainda não tinha nome oficial, explicou Tatiana. Mas Beatriz nos contou que você o chamava assim na gravidez. As lágrimas vieram sem que Carolina pudesse conter. Então, sem saber, vocês me devolveram algo que sempre foi meu. Tatiana segurou suas mãos com carinho. Sempre foi seu, Carolina. Ela olhou para Caio e soube, naquele instante, que nunca mais o perderia. Com o tempo, Beatriz se recuperou e deixou o hospital. Agora, estava sempre por perto, apoiando Carolina como nunca antes. Mais do que uma sogra, uma mãe. Tatiana e o marido ajudaram a se reerguer, enquanto Caio, com o carinho de quem cresceu cercado de amor, acolheu-a sem hesitação. O passado ainda existia,
mas não a definia mais. Agora, Carolina tinha um novo futuro. E, desta vez, ao lado de quem realmente a amava. Uma vez por mês, Carolina ia até a clínica psiquiátrica onde Alexandre estava internado. Não para vê-lo. Nunca entrava em seu quarto. Apenas deixava discretamente um pacote com seus alimentos favoritos. Queijo, biscoitos, rocambole de carne. Pequenos gestos, sem significado para muitos, mas suficientes para ela. Eles ainda eram legalmente casados, e Carolina sabia que ele nunca sairia dali. Morreria naquela clínica, assim como sua mãe. Alexandre destruiu sua vida. Roubou dela a chance de criar seu filho, impedindo-a, até mesmo, de ter outros. Seu sonho de construir uma família feliz nunca se concretizou. Mas, apesar de tudo, Carolina não conseguia odiá-lo. Porque, antes de se tornar um homem cruel, Alexandre foi uma criança quebrada. Vítima de uma crueldade que nem ela, órfã desde pequena, poderia imaginar. Por isso, deixava aqueles pequenos pacotes. Era o máximo que podia fazer. E, no fundo, isso já não importava mais. Porque sua vida, finalmente, pertencia a ela. E, pela primeira vez, era feliz. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.